Olá, associados à FTB. Hoje é com muito prazer que informo que, atendendo aos pedidos de vocês, associados, estamos retomando com o Momento FTB. Estaremos quinzenalmente apresentando novamente o Momento FTB, esclarecendo as dúvidas e mostrando mais a fundo como funciona a FTB e seus departamentos, né? Hoje estamos aqui com a presença do presidente Carlos Rotermund, que vai nos dar o prazer aqui de responder algumas dúvidas e dar uma visão aí de como está a FTB no momento. Boa noite, é uma grande satisfação também estar participando desse momento de comunicação e eu acompanhando o fórum da FTB, existem debates associados que pedem essa comunicação da organização por vários meios, inclusive citando a volta da videoconferência que a FTB fazia, e nós então estamos compondo alguns instrumentos de comunicação que permitem essa visão do associado para dentro da organização. O objetivo desse trabalho é justamente permitir que o associado entenda como funciona a organização, como funciona a decisão, como funciona a nossa cabeça, né? Enquanto participantes desse processo. Carlos, como você sente a importância da aproximação com o público através das videoconferências, do fórum e do Momento FTB? Eu acredito que a utilização de diferentes mecanismos de comunicação, ela complementa o entendimento. Ela faz com que um meio de comunicação complemente o outro e isso faz o entendimento total a respeito do assunto que está se debatendo. Hoje nós estamos muito acostumados com esse formato de vídeo, com esse formato de áudio, e o meio escrito ele tem lá suas limitações, a interpretação dessa mensagem. Então eu entendo que um não pode viver sem o outro. Nós precisamos utilizar todos esses instrumentos para permitir um entendimento correto da organização. Cássia, eu estive, acho que quase um ano atrás já, numa palestra no interior, e havia um pastor assistindo a palestra, e no final da palestra ele me disse assim: olha, eu percebo a sua habilidade, a sua dedicação, e vejo o ritmo das suas apresentações muito intensas, uma seguida da outra. Você sai daqui, vai para outra cidade e faz reuniões com empresários ou com políticos, outras vezes com os associados, e isso tudo inicialmente parece extremamente desgastante. E ele me colocou uma questão que eu não havia percebido ainda. Ele disse assim: olha, isso está relacionado à missão. Como essa é a sua missão, você não se cansa, você faz isso e você não sente o peso de desenvolver esse trabalho, porque isso é uma missão. Então, você me perguntando qual é o lado, o que é negativo, o que é ruim, né? Eu não vejo isso, eu não consigo enxergar aspectos negativos, né? Eu sou uma pessoa assim totalmente apaixonada pela vida, e eu acho que enquanto a vida está acontecendo, isso é celebrar o estar vivo. Então eu não consigo ficar quieto, não consigo, né, deixar de exercer essa natureza do ser humano, de estar interagindo. Então isso para mim tudo traduz esse celebrar a vida, aceitar a vida, né? E claro que às vezes a gente se sente um pouquinho estafado, cansado, né? Porque fisicamente nós estamos lidando assim muito no limite, né? Mas isso não é por si só um aspecto negativo. Isso faz parte desse processo. Eu pensei do lado, além do lado ruim, é que hoje a tecnologia da internet consegue, digamos assim, fazer muitas cópias piratas de tudo, né? Tem um e-mail que pode não ser seu. Podemos até hoje
pegar essa gravação, fazer uma edição e colocar você falando o que você não falou, né? Então, eu digo, o meu lado ruim que eu vejo dessa mídia toda é esse. Você já está sofrendo isso? Já tem acontecido isso? Tem, sem dúvida, tem acontecido. É interessante porque às vezes é uma mensagem, que é uma mensagem minha, mas é uma parte da mensagem. Então você pega uma parte da mensagem, coloca em outro contexto e isso se torna algo completamente diferente, desvinculado daquilo que foi dito. E atinge uma proporção até maior do que... isso pode ser utilizado... a mensagem que você mandou mesmo. Ele é utilizado num contexto diferente, é muito ruim. Eu procuro sempre trabalhar assim dentro do contexto do associado, nessa questão da comunicação. É muito comum ainda, dentro da FTB hoje, nós recebermos cartas dirigidas a mim, escritas à mão. Então é algo que está muito fora desse ritmo, do nosso ritmo da tecnologia, e a minha instrução sempre é que seja respondido pelo mesmo meio, da mesma forma. Então, muitas vezes, não escrita à mão, mas uma carta escrita, uma carta dirigida, respondida, de volta para o associado por correio. E isso é a parte também muito gratificante desse processo da comunicação, procurar utilizar o canal que o associado entende. Sem dúvida, temos que ter sempre esse cuidado com relação a como aquilo está sendo conduzido. Às vezes nós recebemos perguntas que são perguntas que, se respondidas sem contexto, a interpretação é completamente errada. No fórum, esses dias, eu recebi uma pergunta dizendo, não, mas o aspecto de que a doação auxilia o posicionamento no ranking, isso é uma questão absolutamente capitalista, fora do contexto social, e beneficia quem tem mais recursos. Então, a resposta muito objetiva a respeito disso, sem mostrar onde está o aspecto social, onde a equalização que a organização se preocupa de fazer com que as diferenças sejam contempladas dentro de um mesmo programa, isso pode conduzir a uma interpretação errada. Então, esse cuidado, ele é muito importante. Nós precisamos sempre procurar entender como a nossa mensagem está sendo interpretada do outro lado, como essa mensagem chega nas diferentes realidades de associados com quem nós lidamos, e procurar sempre dar essa resposta dentro do entendimento dessas diferentes realidades. Uma das perguntas mais frequentes que a gente tem no suporte, que os associados sempre perguntam, passa o tempo e eles continuam perguntando, é como está a situação da liminar, como o processo continua, quais são as novidades, o que você tem para nos atualizar a respeito da liminar? Bom, eu entendo que dentro do nosso dia a dia, nós não sentimos, não lembramos, não temos essa interferência direta, talvez porque tenhamos nos acostumado. São quase 2 anos que a organização está dentro desse processo. E continua trabalhando, né? Nosso trabalho não parou. O nosso trabalho, a organização continua se desenvolvendo, continua se aperfeiçoando. E o interessante é que nesse período de 2 anos eu não fui ouvido. A organização não foi ouvida. O que a organização peticiona não tem resposta. E essa é a realidade da nossa justiça. Então, é um processo que ele, desde a liminar, desde a primeira decisão que foi proferida dentro desse processo, ele é completamente desconectado da realidade da organização, porque é uma decisão proferida contra uma empresa privada. Isso deixa muito claro que quem solicitou a liminar e quem a autorizou o fez em cima de uma imagem que fez da nossa organização completamente diferente da realidade da organização. E o interessante é que, com quase 2 anos de andamento desse processo,
Eu continuo tentando conversar com o promotor que solicitou a liminar e ele não me recebe. Continuo tentando falar com a juíza, ela simplesmente não recebe e não aceita que a organização se manifeste de uma forma livre. Então, traz muito desconforto quando observado sobre esse prisma, mas eu acho que a organização aprendeu a lidar, aprendeu a respeitar o tempo da justiça, aprendeu a respeitar esse pedido de esclarecimentos, essa demonstração de como a organização funciona, aprendeu a respeitar o tempo que isso requer e, enquanto isso, continuou desenvolvendo os seus processos de gestão, continuou desenvolvendo os seus processos de transparência e continuou também desenvolvendo outros programas que podem funcionar dentro da organização. Então, tudo isso hoje, se nós olharmos 2 anos para trás, a organização está muito mais forte e naturalmente isso aconteceria com ou sem a liminar. Mas existe um aspecto extremamente negativo pela existência da liminar. Milhares de casas estão deixando de ser entregues para a população porque a organização não consegue se desenvolver, não consegue atuar de uma forma totalmente livre. Ela precisa atuar restrita ao ambiente que existia há 2 anos atrás. E a organização tem condições de fazer muito mais do que faz, continua fazendo, mas milhares de pessoas deixam de ter acesso à habitação, não estão morando hoje nas suas casas próprias, por efeitos da liminar, enquanto a justiça está analisando, pensando, e esse efeito ele é irreversível, porque não adianta amanhã nós entregarmos para alguém que deixou de comer no dia anterior. Isso é uma realidade que precisa ser vivida no dia a dia. Então, aquele cidadão que num dia não teve pleno acesso aos seus direitos, no dia seguinte, quando ele tiver, aquele histórico não se apaga, aquele histórico não se recupera. Nós temos uma lacuna aí de quase 2 anos em que nós perdemos toda essa população que necessitava desse programa. Exatamente. É como um país que precisa se desenvolver no dia a dia para atender o seu cidadão. E se ele deixa durante um período de se desenvolver, todo o desenvolvimento futuro está comprometido. Então esse é um resultado que precisa ser feito no dia a dia. Mas existe uma lei e um dos princípios da FTB é todo esse respeito ao que está já constituído, às leis, aos contratos, né? Então, nós precisamos trabalhar dentro da realidade que existe. E, então, por isso eu digo que nós nos adaptamos à realidade da FTB e desenvolvemos onde nós temos espaço para trabalhar. Acho que isso que eu acho importante, que nós não cruzamos os braços e sim sempre estamos buscando as melhores soluções, nos planejando para tudo que está acontecendo. Agora, Carla, se você tivesse a oportunidade, você disse que não conseguiu ainda falar, que a FTB não conseguiu chegar nem no promotor nem na juíza. Se você conseguisse chegar a sentar na frente de um deles, o que você gostaria de falar para eles? Bom, o ambiente da justiça, o ambiente, ele é totalmente formal, é extremamente... eu entendo que existe toda uma necessidade de respeito a uma autoridade, eu estou submetido a essa autoridade, então, naturalmente, eu devo responder as perguntas, né? Me restringir ao que for perguntado, né? E isso é o que o rito normalmente pede para uma situação como essa. Mas eu atuei já em muitas áreas durante a minha vida, eu fui empresário muito cedo, né? E eu me lembro de uma situação onde dentro da minha empresa eu tinha ali um grande cliente, uma pessoa que eu admirava muito, era uma pessoa muito conhecida dentro da sociedade, um grande empresário. Eu, um jovem que estava começando a atuar, e
Uma vez ele me chamou na empresa dele, descontente, e claro, fui lá, sentei na sala lá, na vice-sala, né, da presidência. Ele me deu um chá de cadeira de acho que umas 2 horas esperando. E quando eu entrei na sala, quando ele me chamou, ele disse: olha, vocês protestaram um título meu, por que vocês fizeram isso? Eu pensei: olha, se o título tem um vencimento, ele não é pago, se protesta, né? Isso é a coisa mais natural que existe, é fazer um protesto. E ele disse: olha, antes de protestar o título, vocês deveriam ter conversado com a empresa, porque muitas vezes acontecem coisas que estão fora da nossa realidade, da nossa compreensão. Então ele disse: olha, pode um correio não chegar, pode o título, por alguma razão qualquer, ser extraviado, pode acontecer muitas coisas. Então, antes de fazer um protesto, vocês deveriam ligar. E eu saí envergonhado da reunião, saí assim, e disse: poxa, realmente tem toda a razão. E eu acho que ele estava decidido a romper o contrato com a minha empresa. Era um cliente extremamente importante, tanto na questão institucional, quanto o volume de serviços que a empresa dele trazia, que eu prestava para a empresa dele. E eu acho que ele percebeu a minha consternação, a minha surpresa até, e eu recebi aquilo como um aprendizado e tratei de resolver e agradeci a Deus por ele não ter rompido o contrato, né? Então, eu entendo que o contexto da liminar, ele se deu mais ou menos dessa forma. O promotor, com certeza, ele tinha absoluta convicção de que a FTB era uma pirâmide financeira, e ele levou essa convicção para a juíza. A juíza, percebendo essa convicção, o que ela fez? Uma pirâmide financeira se manda fechar, não tem o que analisar, não tem o que discutir, e talvez eu cometesse o mesmo erro. Só que depois, percebendo o equívoco, hoje está esse imbróglio jurídico para se resolver, e percebendo que isso está em cima de um equívoco, o mais correto seria reconhecer o equívoco e eliminar toda essa situação. Eu me sinto hoje, olhando para o passado e percebendo o erro que eu mesmo cometi, eu entendo esse equívoco, eu entendo esse erro de se tomar uma decisão muito rápida. Mas o peso de uma caneta na mão de um juiz, ele é muito mais forte do que aquela decisão do garoto ingênuo treinando para ser empresário, né? Mal começando a sua vida profissional, aquele erro que eu cometi. Então, eu com certeza não teria a oportunidade de falar isso, né, numa apresentação, mas essa seria a minha vontade, né? Eu acho que seria até uma falta de decoro eu, frente a uma autoridade, tentar colocar algo dessa forma. Mas, sem dúvida, eu procuraria apresentar a realidade da organização e apresentar a intenção que a organização tem de desfazer todo esse equívoco e permitir o principal, que é fazer com que o povo brasileiro continue sendo atendido, tenha melhor acesso aos seus direitos, consiga de uma forma totalmente livre, como está previsto na nossa Constituição, de auxiliar o governo, de interagir com o governo, interagir com as empresas, e demonstrando sempre o que cada um de nós entende como viável e permitindo que cada um de nós participe. Temos a liminar, estamos aí caminhando, então, assim, como que a FTB está se desenvolvendo? Os projetos para o futuro, o que o associado pode esperar? Nós temos a liminar, mas temos nossos projetos e temos um futuro à vista. Então, o que o associado pode esperar da FTB hoje? Bom, a FTB vem trabalhando muito forte na interação com outras organizações sociais,
vem trabalhando num processo muito interessante, onde nós buscamos não inchar a organização, mas sim fazer com que cada área de atuação ela seja desenvolvida mediante contrato com uma organização especializada naquela área de atuação. Esse é um trabalho que há mais de um ano a FTB vem desenvolvendo, vem evoluindo fortemente nesse aspecto, né? Existe aí toda uma interação também da nossa organização com relação a propor para o governo projetos de lei que melhorem essa interação, que melhorem o acesso da população à sua habitação. Nós temos um aspecto muito importante dentro da FTB, que é não só o projeto, mas já é todo um histórico, centenas de pessoas que já estão nos seus próprios imóveis, dentro de uma realidade diferente da que vem sendo proposta pelo governo ou vem sendo proposta pelos meios de crédito que existem hoje. Então, um dos trabalhos da FTB é consolidar todo esse processo dentro de um projeto de lei que nós vamos estar apresentando para a população, buscando a realização de um projeto de lei de iniciativa popular que dê amplo acesso à habitação para o cidadão num modelo totalmente isento de juros, que é a principal característica da FTB e é a principal forma de inclusão social, porque a retirada dos juros, ela tira o limite que hoje está em 3 salários mínimos de acesso à habitação e traz isso para um salário mínimo. E nós temos aí muitas pessoas, muitas famílias que estão nessa lacuna e estão fora do acesso à habitação. Quando a FTB iniciou o programa SAC, o limite de acesso à habitação ele estava em 5 salários mínimos. Com o programa Minha Casa Minha Vida, o governo conseguiu puxar esse limite para 3 salários mínimos e nós temos aí um grande diferencial já no volume de produção de habitações. Nós temos muitas pessoas que estão acessando essa realidade e ainda falta uma solução que traga esse limite de 3 para 1 salário mínimo. E a FTB tem exatamente essa solução já implantada, já com resultados efetivos, com todo um histórico de um trabalho desenvolvido, e isso precisa ser consolidado dentro desse projeto de lei. Então, a FTB como associação, como organização lícita, representando os seus associados e representando a população que tem interesse nessa área, está desenvolvendo esse projeto e vai fazer essa proposta nos próximos meses. Um outro trabalho que vem sendo desenvolvido é um título que vai ser negociado na Bolsa de Valores, que vai ser negociado no mercado financeiro. É um título de responsabilidade social, mas um título retornável. Então, é um título onde as empresas vão poder investir nas organizações sociais, tendo o retorno desse recurso depois de um determinado período. Esse recurso ele vai para as organizações e retorna, e isso tudo lastreado em cima de ativos reais. Esse trabalho é um trabalho muito minucioso, muito delicado, e trabalha em cima de toda uma legislação. Tem pessoas de alto conhecimento dentro do mercado financeiro que estão nos auxiliando na formatação desse processo. A partir do momento que esse título estiver disponível, isso vai ser um grande diferencial dentro da FTB, porque vai permitir uma dinâmica de fluxo de recursos e volume de recursos, volume de contemplações, muito além do que o volume que nós operamos hoje, dentro da realidade atual da organização. O interessante nisso é que, desde o início, desde quando foi desenhado o programa SAC, antes de 2007, antes da fundação
da FTB, já existia ali uma visão de que haveria uma interação com a Bovespa, uma interação com o mercado financeiro, com a utilização de um título. Mas isso era só uma imagem assim, muito volátil, totalmente indefinida. E com o desenvolvimento da organização, com os trabalhos que vão sendo feitos de análise financeira a respeito da FTB, isso começou a se consolidar, essas garantias começaram a ficar mais definidas, e hoje nós temos isso já estruturado em formato de um projeto, que também nos próximos meses vai ser apresentado em detalhes para os associados, vai ser apresentado em detalhes para o mercado, e os especialistas em captação de recursos dizem que esse vai ser um produto de grande aceitação por parte das empresas. Ou seja, a FTB não está de braço cruzado, tem um monte de projetos aí acontecendo e a todo vapor. Exatamente. Tem um outro trabalho muito interessante sendo desenvolvido, que é a formatação, o exemplo que nos foi oferecido pelo exercício do SAC, durante todo esse período que nós desenvolvemos o SAC, na formatação dentro de um fundo rotativo solidário para habitação. Então, os fundos rotativos solidários, eles estão no campo da economia solidária, e esses fundos, eles são um conceito trabalhado dentro do governo, um conceito trabalhado dentro das organizações sociais, que determinam uma série de parâmetros que definem o que está dentro da economia solidária ou não, e o que está dentro do conceito dos fundos rotativos solidários ou não. O modelo do SAC da FTB atende totalmente esses requisitos, mas eu digo que esse é um trabalho novo, que vai além do SAC que hoje existe na FTB, porque a partir do modelo dos fundos rotativos solidários para habitação, nós podemos constituir esses fundos como grupos fechados, e não como um grande grupo como hoje existe dentro da FTB. Então, esses grupos fechados, eles podem funcionar dentro de sindicatos, esses grupos eles podem funcionar em outros países, ele não está dentro de um limite territorial ou de um limite de uma moeda, como o SAC hoje está. Então, a aplicabilidade desse modelo, ele é muito mais amplo do que o modelo do SAC. Ele atende a todos os requisitos, atende a toda a experiência que foi desenvolvida dentro do SAC, mas ele é muito mais amplo e ele pode ser replicado de uma forma mais rápida e mais permitindo uma inclusão social ainda maior do que aquela experimentada dentro do SAC. Então, esse fundo rotativo solidário para a habitação já vai ser apresentado agora no dia 31 no seminário para os associados da FTB. É um assunto muito interessante, é um assunto que vai ser apresentado numa linguagem bastante leve. Nós não vamos lá falar das teorias, das planilhas, da Secretaria Especial de Economia Solidária que funciona dentro do governo, falar das leis. Nós vamos lá fazer a apresentação de como utilizar esse modelo. E a partir desse seminário, esse programa dos fundos rotativos solidários já vai começar a ser aplicado, já vai ser utilizado dentro da FTB. Esse é um assunto que eu entendo que é de grande interesse dos associados e está incluso dentro da pauta do seminário, agora dia 31 em São Paulo, depois Aracaju e Recife. É isso? Isso. Perfeito. Em agosto em Aracaju e o próximo será em Recife. E continuam as inscrições. Hoje encerrou, na sexta-feira, dia 22, encerrou as inscrições aqui para o seminário de São Paulo, para concorrer ao sorteio aqui de São Paulo, mas a partir de segunda-feira, quem quiser continuar se inscrevendo, tanto online quanto presencial, vamos ter o próximo seminário lá em Aracaju.
Então é dia 31 agora, quem se inscreveu vai receber um e-mail aí com todos os dados, né? Então nós vamos falar desse fundo, vai ser então a apresentação, digamos assim, a apresentação para todos os associados de como vai estar caminhando a FTB e os rumos que estão seguindo. Exatamente. Esse seminário, ele, vamos dizer assim, ele é uma evolução do curso de orientadores. A FTB, quando iniciou a sua atividade, ela tinha uma linha de atuação que previa que o conhecimento da organização, os fundamentos da organização, deveria ser passado para os associados, a fim de que estes pudessem replicar esse conhecimento. Essa seria a forma de disseminação daquele modelo do conhecimento da organização. Quando a FTB foi convidada a participar desse seminário, nós entendemos esse como um meio perfeito para que a organização continuasse esse trabalho de replicação, de transferência do seu conhecimento para os associados, de transferência do seu conhecimento para a comunidade e demonstrando o que está sendo desenvolvido para que todos estejam sempre muito sintonizados com o desenvolvimento da organização, permitindo que os voluntários, permitindo que as pessoas que queiram sempre contribuir com a organização estejam sintonizados com o desenvolvimento e possam acompanhar esse desenvolvimento da organização. Então, sem dúvida, é um instrumento de inclusão social, é um instrumento de participação, é um instrumento onde nós transferimos também para os presentes, para as pessoas que estiverem assistindo, essa possibilidade de contribuir com a organização, não só com a FTB, eles vão ter a possibilidade de contribuir com outras organizações, e utilizando sempre um dos fundamentos que, desde o início, foi considerado dentro da FTB, que para permitir que o cidadão contribua com um projeto social, nós precisamos considerar o que o cidadão também precisa pessoalmente dentro dessa atuação. Então, esse é um dos princípios que a FTB, de uma forma muito acertada, considerou desde o início da sua atuação e faz com que as pessoas consigam contribuir com a organização. Porque nós não podemos considerar só o que a organização precisa, precisamos considerar o que cada uma das pessoas que está lá precisa também para progredir dentro da sua realidade, para fazer com que o seu ambiente também melhore. E esse seminário ele é um instrumento para essa realização da organização e realização de cada um dos que está lá presente. Agradecemos a todos a presença no momento FTB e agradeço ao Carlos Rotermund mais essa disponibilidade que está conosco no momento FTB. Eu fico contente com mais esse passo da área de comunicação da FTB, proporcionando essa interação e entendo que cada vez mais a FTB vai evoluir nesses processos de comunicação, permitindo que quem observe a organização de fora consiga enxergá-la da forma mais transparente possível. Esse é um instrumento para isso, o fórum é outro instrumento, os eventos são um instrumento importantíssimo e indispensável nessa interação com associados, nessa interação com a comunidade, com a população. Então, eu estarei sempre presente em todos esses momentos e conto com a participação de vocês também, associados nessa interação, contribuindo com o desenvolvimento, contribuindo com a realização da missão da nossa organização. Um grande abraço para todos.